Tá começando mais um vídeo especial de fim de ano aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês sempre ligados aqui no canal. E já sabe que é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Queria ter gravado esse vídeo anteriormente, antes de ir para Caratinga na semana que vem. Quero gravar mais alguns vídeos especiais aqui para não ter que trabalhar lá no interior, né? No vídeo anterior sobre treinador, eu li muitos comentários aqui. Então uma pincelada rápida, depois vocês vão lá assistir, ler os comentários também. Pessoal falando sobre a necessidade do Galo ser criativo, como foi o Fortaleza, como foi o Palmeiras para a contratação de técnicos estrangeiros, mas toma, nós também tivemos muitos treinadores que a gente imaginava que os clubes brasileiros estavam sendo criativos, eles não deram certo, ou voltaram para os seus respectivos países, ou estão rodando por aqui na mesma característica de treinadores brasileiros. Né, um tempo pequeno em cada clube aí em que trabalha. Enfim, acesse lá, tá aqui no canal, mas hoje o assunto é outro. Antes disso, hoje teve Real Madrid e Pachuca. Quem foi lá na KTO para se divertir viu que existiam 1 milhão de oportunidades para você colocar gol do Vini, gol do Mbappé, gol do Rodrigo. Cara, essa aí dava para criar uma aposta assim, não é? A odd do Real estava baixa, quando eu vi estava 1.3, o Pachuca estava 10, do Real estava 1.3. Mas você pode criar a aposta e colocar o Real vence com mais de um gol, o Real não sofre gol, o Vini vai marcar, vai ter pênalti no jogo. Existe um leque ali de oportunidades para você, fica sempre ligado na aba promoções. KTO.com, eu vou fixar o comentário aqui com o link para você acessar lá e se divertir, só para maiores de 18 anos. Ô turma, o assunto hoje aqui é elenco, negociação, saída, chegada, mas sem sensacionalismo, um debate legal aqui, sem ser caça-clique. Eu preciso abrir a temporada de 2025 falando sobre a ida para o exterior, algo que eu já falei no vídeo anterior, ou há três vídeos aqui também no canal. Me preocupa a ida para o exterior e ela é preocupante para Atlético e para Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro perdeu a final do Mineiro, tendo vantagem do empate, contra o Atlético, sendo mandante com 60 mil pessoas, saiu para o Souza na Copa do Brasil, perdeu a final da Sul-Americana. O Diniz fez um péssimo trabalho no clube desde que assumiu. Algumas peças não renderam e o clube não foi para a Libertadores, apesar do alto investimento. Do lado atleticano, ele perdeu 2 finais, uma com um jogador a mais desde os 30 segundos de jogo, perdeu para o Flamengo na Arena MRV, não foi para a Libertadores, lutou contra o rebaixamento até a última rodada. A gente não sabe ainda quem é o treinador, quem chega e quem sai de jogador. São 2 clubes que chegam extremamente pressionados lá nos Estados Unidos. Qualquer resultado negativo para um desses lados afeta demais já com uma pressão no início do ano, pelos motivos que eu citei aqui. No caso do Cruzeiro, além da pressão institucional, uma pressão sobre o Diniz também, por causa do trabalho dele. Talvez o treinador atleticano, dependendo do resultado, em caso de placar adverso, teria um pouco mais de paciência da torcida, mas a instituição, principalmente diretoria, sofreriam uma grande pressão. Enquanto isso, aqui em Minas Gerais, vai estar rolando o Campeonato Mineiro, o Atlético jogando com a equipe sub-20, o Cruzeiro com a base que é melhor que a do Atlético, principalmente depois da reformulação feita pelo Ronaldo, uma reformulação, uma oxigenação que o Atlético não conseguiu fazer em nenhum dos seus gestores, seja no Chávari, que encheu de menino sub-23 lá do Tubarão, seja com o Marques de 2018. Eu estou colocando o período pós-André Figueiredo, que ele viveu um longo período aqui, e principalmente com o Damiani, usando palavras de quem acompanha de perto, a gente vive o nosso pior período na base, e você pode ter, quando acabar um torneio nos Estados Unidos, que vamos comparar um pouco com a Florida Cup que teve aqui. A gente não lembra da conquista da Florida Cup, mas você já tem um pentacampeonato mineiro, que foi muito comemorado esse último título agora, da forma como foi, e que você poderia ter um hexa. Não estou falando que não vai ser, gente. Eu estou falando que o Atlético dificultou um pouco a vida dele. O Atlético colocou muito em xeque a conquista do hexa. Tudo bem que a Federação Mineira mudou o regulamento, agora você pode ter a melhor campanha, enfrentar o quarto colocado. Se tivermos 2 empates,
o jogo, a decisão vai para os pênaltis, então você só precisa classificar, e a partir dali você não tem vantagem nenhuma, a não ser decidir em casa, se é que isso é uma vantagem, e o Atlético perde as 3 primeiras rodadas. Eu até tenho aqui a tabela, mas pouco importa. Acho que o terceiro jogo é o Pouso Alegre, o primeiro é o Aimorés, não lembro do segundo. E o Atlético tem logo na sequência, quando volta para o Brasil, o América. E dia 9 de fevereiro, o Cruzeiro novamente. Ou seja, das 8 datas que tem nessa fase do Campeonato Mineiro, 3 ele vai com um sub-20, um time que tem sérias limitações. Depois disso ele tem 2 clássicos. O Atlético vai ter que fazer esse período desses 5 jogos sem errar como errou no ano passado, naquele período que perdeu para Patrocinense, né, que tropeçou bastante. Eu vou até pegar aqui para ter certeza que eu não estou falando a sequência errada. Aimorés, Democrata, Pouso Alegre. Depois vem América, Vila, Atlético, Cruzeiro e Itabirito. Ele pega mais um time de Série B, então, que é o Atlético. E eu acho que, colocando na balança, pesa mais o hexacampeonato mineiro do que 2 jogos nos Estados Unidos. Me preocupa isso porque eu penso também no acúmulo de pressões que isso pode se tornar para elenco, para treinador, para a instituição e principalmente a possibilidade de perder essa sequência que é tão difícil de fazer. Entrando agora, começando a entrar no assunto compra, venda, saída, elenco e tudo mais, algo que eu tenho a impressão, e eu queria a opinião de vocês, é que a compra e venda do Atlético ela não tem o mesmo peso de negociação. O Atlético, para vender um jogador, o clube que está comprando ele tem vida muito mais fácil do que o Atlético quando quer ir para o mercado. Para conseguir até um jogador tipo Edenilson, Patrick, o Atlético tem que fazer um esforço financeiro. Estou falando assim, o Patrick, que seria um jogador que estaria livre, sem ser disputado pelos clubes, né? Tanto que não jogou nada no Atlético, não jogou nada no Santos, quase que foi motivo lá de revolução no clube, pelos altos valores, pelo tempo de contrato. Aqui no Atlético não rendeu. O Edenilson, que não encantou a torcida do Grêmio, não encantou a torcida do Atlético, mas que quando a gente vai atrás desses jogadores, a gente precisa colocar a mão no bolso para valer, e às vezes quando os caras vêm aqui tirar da gente, eles só precisam levar. Um caso parecido com o do Gemerson, por exemplo, né, que chega aqui e fala, fim do ano está sem contrato, não pode levar, porque aí vai aliviar a folha salarial. Até discordei de um jornalista que falou isso na época da venda do Alan, que ele falou assim, não é só 40 milhões, então não lembro o valor, mas vamos colocar 40 milhões. Não é só 40 milhões que o Atlético ganhou com essa negociação, não. Ele tinha mais 20 milhões de salário para dar para o Alan, ou seja, essa negociação chega a 60 milhões. Não é assim que se negocia, não é assim que se calcula. Aí é mais para justificar, né, a situação, para aliviá-la para a turma de cima. Pegando até como referência o Savarino, que é um jogador que se destacou no Brasil, no Brasileiro, na Libertadores, que a gente enfrentou agora. Para o Atlético comprar um Savarino é um parto. Esse Savarino o Savarino foi campeão brasileiro pelo Botafogo, está super valorizado. Mas para sair do Atlético, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, acho que ainda estava naquele time da Supercopa, né? Não foi essa dificuldade toda. O Botafogo dificulta a saída dele, o Atlético não. Isso acontece também com outras situações. Eu tenho essa sensação que para nós é mais difícil. Agora o que eu vou falar não é sobre Atlético não, de um modo geral. Falei de Botafogo agora, da final do Flamengo. O Atlético teve uma premiação em 2024 de 172 milhões, né? A renda, eu não vou falar bilheteria aqui agora não, porque não interessa, não é meu assunto. Parte dessa premiação, ela vai em bicho para jogadores que já têm um alto salário. Antigamente, quando a Conmebol pagava menos, teve dirigente que pagou a premiação inteira em bicho, cara.
E aí você passa a entender por que os clubes precisaram da SAF para continuarem vivos. E quando você vai contratar um jogador, você tem que pagar o intermediário, você tem que pagar luvas, você tem que pagar para o clube lá. E a hora que você vai vender, você tem que pagar o intermediário. Cara, tudo no futebol é para sufocar os clubes. Então, nesse momento eu não estou falando só de Atlético, não. Agora, falando de Atlético, eu falei sobre dificuldade de tirar os jogadores e quando você vai contratar um. O Atlético, um ano depois de vender o Savinho, vê o Savinho arrebentar na Espanha, e aqui não. E o Atlético vende um Savinho, que hoje vale um Diamond Mall, um shopping, ele vende por uma praça de alimentação. E hoje ele vale um shopping. E o problema é que você gasta o dinheiro de um Savinho entre idas e vindas de um Patrick, de um Edenilson, para manter um Kardec de julho de 2022 até o final de 2024, fazendo 4 gols, para manter um Vargas, daquela expulsão contra o Palmeiras até o fim de 2024. Entre outras negociações que você fala assim, cara, o clube se ferrou nessa, né? Então, quando eu fico martelando, eu tento não pensar em futebol, mas não tem jeito, né? Tem um monte de amigo meu que prometeu que desintoxicar, não quer falar mais desse técnico. De 1º de dezembro falou, não falo mais desse time esse ano. É os que mais mandam mensagem, é o que mais fala. Mas eu só queria dizer mais uma coisa, e o grupo tá lá. Os grupos dos caras que mais falou que ia parar, o que mais estão girando. Eu penso muito sobre isso. Por que deu errado os clubes brasileiros? E percebam que eu estou falando dos clubes brasileiros de um modo geral. E por que aqui no Atlético também as coisas demoram um pouco mais para andar. Então, assim, tudo que eu citei lá atrás que eu queria em uma virada de chave de SAF no Brasil, eu não vejo. No Alterosport eu reforcei isso também. Os clubes como o Cruzeiro vão pagar 3 milhões para um Gabriel, 2 para o Dudu, entre outros jogadores no Brasil que eu acho que até são bons, mas esses 2 que eu citei mas que estão recebendo muito acima. As SAFs no Brasil estão fazendo como os clubes fizeram quando receberam as luvas de TV ali em 2016. Estão inflacionando os contratos, e eu imaginei que as SAFs gastariam com peças de potencial, jogadores jovens, e estão gastando com jogadores até com perfil que não tem revenda depois. Isso me surpreende. No Atlético agora ele vai ter que gastar, e como ele vai ter que gastar em vários setores, eu espero que o Atlético faça essa divisão de forma equilibrada. Acabei de falar de 2016, a gente tinha Prato, Robinho, Fred, e lá atrás a gente tinha Ronaldo Conceição. O Felipe Santana foi em 2017, em 2016 a gente tinha Eraso, Gabriel, tinha mais um zagueirinho muito ruim nesse elenco. Então lá atrás a gente estava muito limitado e com desequilíbrio, investindo apenas na frente dos jogadores midiáticos, nos jogadores que tem números de gols ali que se destacam e tal. E a gente não teve esse equilíbrio, que eu acho que vai ter que rolar agora. E quando eu falo equilíbrio de setores, não é só porque a gente perdeu o lateral direito, que vai perder zagueiro, a gente perdeu peças de ataque, tem o jogador do meio campo, que é uma incógnita, que eu vou tentar destrinchar tudo isso, vai ser um vídeo bem longo hoje. Eu falo também no banco de reservas. O nosso banco de reservas em 2024 foi um banco morno. E é interessante falar morno porque era um banco que não incendiava jogo nenhum. Quando a gente estava naquela reta final ali de Juventude, Atlético Goianiense, que a gente está, cara, nenhum titular pode machucar, nenhum titular. E não era um pensamento óbvio que qualquer torcedor do Brasil teria. É porque no nosso caso, você tinha peças que você podia até questionar do time titular, como o Fausto Vera, mas que se você perdesse aquelas peças ali do time titular, era um Deus nos acuda para acionar o banco de reservas. Então o Atlético agora ele não tem que equilibrar só reforços para o time titular. Ele vai ter que equilibrar investimentos, eles são necessários para o banco de reservas para que não seja esse banco morno.
Porque você olha para ele sabendo quantas vezes o Milito olhou e falou, cara, vou terminar o jogo fazendo 1, 2 substituições e nos acréscimos só. O primeiro reforço, o primeiro anúncio de que alguém que vai ficar para a temporada de 2025 é o Bruno Fux. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu não sou fã do Bruno Fux. Se tivesse a urna eletrônica do Camisa 12 aqui, nos comentários, o que você colocaria sobre o Bruno Fux? Você está feliz com essa permanência? Você não está? Por aquele motivo que eu falo sempre, né, Vitor Martins, meu amigo de resenha, que eu gosto tanto da sua opinião. É o zagueiro que não zagueira. Ele consegue alguns passes, como foi contra o Fortaleza, que a gente estava com o time em reserva, ele deu 2 na diagonal. O Kudê gostava, até usou ele contra um time da Independência. O gramado do Mineirão estava ruim, nós fomos para o Independência e o Igor Gomes fez 2 gols nesse jogo, se eu não me engano, fez um gol da vitória. Nathan Silva estava nesse jogo, o Bruno Fux foi para a direita. O Kudê gostava que ele acionasse esse passe longo na diagonal, apesar do Kudê não gostar do ponta, né? Mas eu não gosto do Bruno Fux. Aquele lance contra o Vitória do Alejandro é um exemplo. O zagueiro tem que arrepiar ali, tem que matar a jogada, ele é cavalheiro, ele é gentil, ele deixa o atacante passar. Contra o Atlético Goianiense, aquele erro na saída de bola, contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Enfim, é um cara que não tem idade avançada, mas que hoje, já é dia 19 de dezembro de 2024, é um zagueiro que não me atrai. Pegando argumentos de amigos, é um zagueiro que fica para compor elenco. Se você pensar que o Batalha volta para o meio, você tem Lianco e Alonso. Se você pensar que o Batalha é zagueiro, tem ele também. E seria um zagueiro para compor elenco, mas eu tenho medo, porque esses caras, em uma semifinal, uma final, quartas, uma hora você usa. E nessa hora que você precisar de usar o Fux, ele pode ser esse cara cavalheiro que sempre que demonstrou ser desde que está aqui no Atlético. Não me atrai. Uma situação que pode acontecer de saída na zaga é a do Igor Rabelo, e o Fux eu acho que não é barato para ficar não, viu gente? Se a gente pensa nele como reserva, não sei se o salário dele é de reserva. E isso é um gancho para esse próximo cara que eu vou falar, que é o Igor Rabelo. E para falar do Igor Rabelo, eu preciso falar de um outro cara, de uma terceira pessoa em outra função. O Atlético, ele ativou o modo metralhadora para tentar achar um goleiro lá naquele período de 2008, 9, 10, 11, saiu contratando todo mundo. Em uma dessas, ele foi atrás do Giovani e trouxe o Giovani oferecendo um salário de goleiro titular. O Giovani demonstrou limitações, é uma opinião que eu tenho diferente de, não sei se grande parte da torcida, mas pelo menos uma pequena parte dela eu tenho certeza. Eu não acho o Giovani um grande goleiro. Pessoal, mas era bom de elenco. Aí é outra conversa. Bom para ficar calado no banco de reservas é uma coisa. Mas bom goleiro não era. E ele continuou reserva caladinho, porque ele estava recebendo o salário dele de titular, que ele chegou ali. O Igor Rabelo chegou em 2019, vindo daquele Botafogo desesperado por finanças, por grana. E ele chegou até com uma pinta de general, falando que tinha uma proposta da Rússia, já que talvez até sairia na mesma semana que o Atlético recusou. Mas ele chegou para ser titular naquele time de 2019. Dali para frente, seja com o Sampaoli, com o Cuca, com o Turco, com a volta do Cuca, e nem passei por 2019 inteiro, porque, para falar a verdade, eu não consegui me lembrar bem das atuações dele em 2019, né? Porque era um time esquisito, aquele time de 2019, esquisito que eu vou usar a palavra. E com o Kudê, o Rabelo foi o zagueiro para completar elenco, mas lembrando que ele chegou com um salário de titular lá em 2019. Então, assim, não é um zagueiro que enche os olhos o futebol dele. Eu acho que, nesse caso, o Revoar, muito obrigado pelo serviço prestado, seria. Eu acho que o Fux passa a ser esse cara que não enche os olhos, ocupa a vaga do Rabelo, de um zagueiro que não vai zagueirar, que
repito aqui, é o termo que eu e o Vitor usamos sempre nas nossas conversas, e eu concordo com quase tudo que ele fala. Do zagueiro que não vai chegar junto, cara. E de vez em quando você precisa desse zagueiro. E alguns das posições que eu vou citar aqui passam por pela mesma situação. E o técnico que o Atlético vai contratar, o Milito, precisou escalar o Fux muitas vezes, o que ativou a cláusula de permanência dele aqui. E o técnico que vai chegar aqui, não gostando do Fux, a gente vai ter um zagueiro caro, com algumas limitações, que quando precisamos dele ele errou bastante, que vai ser sempre a nossa insegurança, e às vezes nem vai ser tão usado assim, se for usado. Se chega um gênio de São Paulo da vida, adeus o Fux, né? Não acho que seja característica também do Cuca, a não ser que ele vai colocar o Fux para lançar a bola para frente para o atacante, para o Davidson casquinhar para quem está passando pelo lado do campo. E já que eu estou falando do Davidson, quando eu cito um banco morno, quem pode esquentar esse banco é o Davidson. Opinião impopular, talvez. Apesar de ter feito os gols contra o Fluminense, uma boa partida contra o River Plate, eu ainda encaro o Davidson como uma peça importante para o elenco atleticano, para o ataque, para ele ser o que o Kardec não era, que era o cara que saiu do banco para fazer gol. O Kardec de julho de 2022 até hoje são 4 gols. Então a gente tentou, mas o Kardec nunca foi o cara que conseguiu movimentar um jogo. Ele agora no 3-2 do Grêmio entrou bem, fez aquele golzinho no Maracanã, mas você não pode pegar um atacante de 2 anos e meio e ter que parar para pensar e pensar 4 jogos, né? Você não pode. Então, assim, eu penso que o banco de reservas ganha para 2025 um Davidson em relação ao time que terminou o ano, com o Davidson de titular. Para começar a temporada 2025, Davidson, obrigado. Você é uma peça de ataque aqui. Pediu o Kardec, você vai ser a função dele, o cara que vai sair do banco para ser referência na área, para ser o que você veio para ser no meio do ano. Porque o Davidson, gente, tem as limitações dele também. Repito, apesar de ter sido muito útil nesses jogos aqui. E a gente não sabe qual vai ser a disponibilidade do Hulk para 2025. Se optarem por grama sintética, cara, eu não acredito nisso, que a gente está dia 19 de dezembro e o clube ainda não sabe se é grama sintética, e se optar pela grama sintética, já perdeu um mês nessa troca da grama sintética, que demora 3 meses. Cara, é porque parece perseguição, parece que a gente está querendo bater por bater, mas tem coisas que são muito absurdas, cara. É você tomar a decisão de saída e chegada de jogador sem ter um treinador, é você estar há 2 semanas de uma representação e não ter o treinador, é você não saber o seu gramado, porque eu acho que até as contratações, o perfil de contratação tem que passar pelo gramado sintético ou grama natural. Tudo bem, quem é do futebol pode pensar diferente, mas eu acho que passa. A característica do jogador, o Botafogo aposta muito no jogador rápido, de força, para a grama sintética ali. Eu tenho certeza que interfere na tomada de decisão do Botafogo. Mas voltando o assunto, o Hulk não é fã da grama sintética. Aliás, o Hulk não é fã também tem suas diferenças com o Cuca. Eu não sei se tiver Hulk, Cuca e grama sintética, como fica essa química para 2025, mas falando apenas de calendário, a gente não sabe qual vai ser o tempo de você aproveitar o Hulk, se aproveita nos Estados Unidos os dois e o resto dos jogos do Campeonato Mineiro, sem Kardec e Vargas, sem Paulinho, só o Davidson de atacante, com Palácios e Alisson. Calma que eu ainda chego no Palácios e no Alisson. Mas talvez a gente entre de vez na reta final do Hulk com a camisa do Atlético. Eu não estou pronto para isso, eu não sei se você está pronto para isso. Mas se é um ponto-chave de reformular o elenco para os próximos anos, de você pensar em uma base de elenco, não falo reformular, o Atlético tem peças boas, não precisa começar da estaca zero, mas é você montar uma base para os próximos anos. Você já não pode ser tão dependente do Hulk como foi nos últimos anos, porque é um Hulk que vai entrar
nos 39 anos. Então, Davidson, 33, tô com medo de errar. Hulk, dia 25 de julho, faz 39. E nós temos o Paulinho, que poderia ser esse ponto de equilíbrio. Agora eu vou falar então sobre Paulinho e idade do ataque. O Vargas tem 35, o Kardec faria 36, fará 36 agora em janeiro, o Hulk 39 no ano que vem, e o Davidson acho que tem 33 anos. Um ataque muito velho em suas peças, e algumas das peças jovens, como Palacios e Alisson, talvez não estejam prontas para ser o equilíbrio dessa balança. Eu não vou citar outro clube da Lagoa, porque eu sei que vocês ficam muito chateados. Mas você tem que ter equilíbrio entre veterano e jovens. Mas os jovens, eles têm que estar em um degrau da maturação, da evolução do jogador, que você possa contar um pouco mais com eles. E o Alisson e Palacios, o Palacios fez 22 anos agora, o Alisson tem 19, são extremamente jovens, com capacidade de evolução, mas ainda precisando de mais dessa evolução para que a gente possa contar com tranquilidade do tipo, olha, eu perdi o Kardec, o Vargas, o Paulinho operou, o Hulk vai fazer 39 anos, eu tenho o Davidson em alguns jogos, porque eu vou ter que descansar mais o Hulk. Eu posso contar com o Palacios e o Alisson vai ter que entender que o jogo coletivo dele... Palacios, cara, eu quero ver mais do Palacios, assim, eu peguei uma birra, assim, quando a torcida pediu, quanto o Grêmio ele foi bem, naquela virada, lá no Sul, e a torcida pediu ele errou contra o Bahia, depois errou contra o Fluminense, ele sai chorando do Maracanã, é que a gente é bem ansioso, nós somos ansiosos com o Alisson em relação ao Filipão, a gente estava puto com o Filipão, então a gente até usou o Alisson para bater no Filipão também, mas são dois assim, que não tá dando para equilibrar a balança, né? Então, como o Paulinho tá off, são os dois jovens do ataque nesse momento. E eu, pelo menos, não consigo apostar na situação deles, né? O Atlético, gente, é muita coisa para ser estudada pelo Atlético e eu fico extremamente preocupado sobre a análise que falam no microfone, repito sempre, o que falam no microfone às vezes não é o que pensam, falam porque não vão queimar o ativo do clube, seja o Alisson, o Palacios ou qualquer outro jogador, ou se eles realmente falam, olha, nós não vamos gastar com dois zagueiros, um lateral direito, não vamos gastar com isso tudo não. Então nós vamos ficar com o Alisson e Palacios mesmo, manda o Davidson para a área e vamos passar o Campeonato Mineiro com isso aí. E depois do Campeonato Mineiro, já está no meio do ano, a gente gasta, que aí já 5 meses a menos de salário que nós vamos gastar com esses outros caras aí. Sobre o Paulinho, chegada ou saída, quem é fã de carteirinha do Camisa 12, sabe que eu falava sobre a idade do Paulinho. Jogador muito jovem, perde os gols? Perde. Mas eu mostro números de gols em Brasileiro, em Libertadores, modo de gols e assistências com a camisa do Atlético de um modo geral, que mostram o potencial desse cara no longo prazo. Eu acho que minha opinião nesse caso é minoria na torcida do Atlético. Eu faria um esforço enorme para manter o Paulinho no longo prazo aqui no clube. Principalmente os tiozão de boteco ficam muito bravos comigo quando eu falo isso. Sobre o Paulinho. O Paulinho, ele teve um momento bom perto do Hulk, jogando junto, e os treinadores começaram a utilizá-lo de maneiras diferentes. Cada treinador que chegava utilizava ele de um modo diferente. E sobre essa situação de número de gols, ele faz mais do que o Atlético imaginou. Explicando, o Atlético, quando foi buscar o Paulinho, ele não era o fazedor de gols lá fora. O Atlético buscou ele até para jogar pelo lado do campo, quando perdeu o Keno. O Atlético trouxe ele para lá. Quando ele pulou para cá e começou a balançar as redes, inclusive com os melhores números da carreira, a torcida do Galo subiu o sarrafo. Peraí, eu contratei um cara pro lado do campo que de vez em quando ia marcar os golzinhos. Ele marcou muito gol, mas ele perdeu o gol decisivo. Mudou a avaliação, pelo menos da torcida, não sei do clube.
Bateu meia hora. É raro eu não perceber que tá meia hora ali, mas eu não vi se eu perdi muito do meu vídeo. Mas assim, repetindo, não era uma característica que nos fez buscar o Paulinho, mas aqui no Brasil, apesar lá no Bayern ele não estar sendo tão aproveitado na reta final, ele começou a fazer gols e assumiu essa responsabilidade de ser o fazedor de gols da camisa atleticana. Olha, eu estou fechando as minhas planilhas aqui dessa temporada e eu considero mais um bom ano do Paulinho, apesar de estar há meses lesionado, com necessidade de cirurgia. A cirurgia dele foi um erro naquele período, tinha que ter esperado a última rodada. Se jogou contra o Botafogo, dava para ter esperado o Atlético Paranaense. Eu acho que o Galo não imaginou que ia brigar contra o rebaixamento. Mas o Paulinho tá off. Você venderia ele pro Palmeiras, Fael? Por valores altíssimos, eu venderia. O que não pode fazer é boa ação. Seja por valor baixo, ou pegar jogador que está em queda. O Abel seleciona 3. Porque o Palmeiras, gente, o Abel, eles gostam de jogadores bons. Eles não estariam abrindo mão de jogadores sem uma análise de percepção de queda no gráfico, do desempenho físico, do interesse por mostrar alguma coisa no futebol, da queda de desempenho técnico. O Palmeiras não abriria mal, porque o Palmeiras está na primeira prateleira do futebol sul-americano de investimento e de qualidade de elenco. Se estão abrindo mão de algumas peças, se for interesse no Paulinho, tem que ficar ressabiado. Aprendi a negociar com meu amigo LKS. Está abrindo mão por quê? Né? Tudo bem, eu entendo a diretoria que a gente vai precisar reforçar a defesa, o meio, o ataque, mas eu tenho medo de ser o que meu amigo Daniel Michelini falou. Acho que foi ele. Quando em 2018 a gente trouxe o Juninho, que era um zagueiro lateral, ele não sabia se era zagueiro lateral, se era um lateral zagueiro. Acho que até fez um pênalti no início de um jogo contra o Palmeiras, lá no São Paulo. Jogou pouco aqui. Veio o Eric pro ataque. Acho que foi isso. O Arouca veio nessa? Não. Veio mais uma peça do Palmeiras. Papagaio também. Então o Palmeiras começou a fazer teste nos jogadores aqui no Atlético. Empurrar o jogador para cá. A gente já brigou contra o rebaixamento, não vamos ficar dando passo para trás de aproveitar jogador em baixa no Palmeiras. Gente, não estou citando jogador X ou Y. O que eu estou falando é o que não pode acontecer. Tá bom? O Palmeiras tem boas peças que talvez até estejam pensando em qualificar acima, tipo, um jogador que é nota 7, mas eu vou trazer um nota 9. E de repente o nota 7 seja melhor do que os que estão aqui. Mas o que pode convencer a diretoria do Atlético é pegar muito dinheiro em euro, pegar jogador para reforçar 2, 3 setores, já que ele vai ter que gastar em todos os setores, inclusive no banco de reservas. Fala, peraí, eu vou pegar dinheiro, eu vou reforçar 3 setores do meu time? Interessante isso aí. Apesar de não entender o Palmeiras interessado em jogador que só se for um cara de longo prazo. Eu gosto de citar muito a Bolsa de Valores aqui no Camisa 12, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe. A Bolsa hoje está uma maravilha para você investir, porque a Bolsa você investe quando está em baixa, quando está desvalorizada. O Banco do Brasil hoje está delícia. Às vezes o Palmeiras está falando, como o Paulinho acabou de fazer essa cirurgia, é agora que eu vou nele. Mas, repito, Galo, o Paulinho era um ponto de equilíbrio na balança. Jovem, potencial futuro, já com experiência em seleção, não é no patamar do Alisson e do Palácio. E do outro lado, você estava com Vargas, Kardec, eliminando eles. O Hulk vai fazer 39, o Davidson 33, acho que vai fazer 34. Você precisa equilibrar essa balança de idade do time e do ataque também. Batalha tem 33 anos. Surgiu como possibilidade de negociação. Você negociaria ele, Fael? Cara, quase tudo vai ser a mesma resposta. A gente precisa decidir o treinador. E o treinador precisa ver se ele considera o Batalha um volante lento ou um zagueiro que fez uma boa temporada em 2024.
O Júnior Alonso até me surpreendeu nessa temporada, viu? Esteve acima do que eu imaginava. Aí quando ele chegou, eu não queria falar muito nas câmeras não, mas fiquei meio preocupado. O treinador vê o Batalha do jeito que o Milito viu, ou ele vê o Batalha como os treinadores durante a carreira dele enxergaram? Aos 33 anos, depende sempre do valor investido, né? Se o jogador quer sair, não pode só porque ele quer sair. Ele falou com nós que quer sair. E agora, hein, galera? Ele quer sair, que pena. Então nós vamos ter que doar. Não é assim. Começou essa luz a piscar. E com 30 e poucos minutos que ela começa a piscar. Ainda bem que eu não estou de cueca aqui agora. Um short do Galo aqui. Tá bom. O Batalha é um que eu tenho muita dúvida sobre negociação. Principalmente pela idade dele. Pelo tempo de contrato também. Mas tudo vai passar pelo técnico. Só que no caso do Batalha, todos vão passar pelo técnico. Mas no caso do Batalha, é mais criterioso ainda para o treinador, o perfil do treinador, porque é um volante que passou uma temporada na zaga. E fez até bons jogos lá na defesa. Outro gringo, citado essa semana em manchetes, com possibilidade de ir para o Racing, é o Zaratio. E o Racing é peça-chave no motivo do Zaratio não ter mercado. Por quê? Não jogou na temporada 2024. Há muito tempo vem com dengue, chikungunya, zika, machuca o pé. Nossa, todo tipo de problema na vida pessoal, de carreira, muscular, cirurgia, hérnia. Cara, que período na vida do Zaratio, né? Metade da venda do Zaratio teria que ir para o Racing e ele tem contrato só até o fim do ano. Então talvez só o Racing possa tirar o Zaratio daqui, quem sabe incluindo ele num pacote com mais peças. O fato é que o Atlético sabe mais que nós em algumas situações, como a do Batalha. De vez em quando eu conto do caso do Donizete, que eu briguei lá, que o Atlético estava vendendo ele e me falaram, a gente percebeu que ele está numa queda que não vai render tanto nos próximos anos. E não rendeu no Santos, foi emprestado para o América, não rendeu, voltou para o Santos e encerrou a carreira. Então, assim, para Batalha, para Zaratio, eles têm GPS, eles têm exames, eles sabem coisa de cirurgia, de por que voltou a ter lesão, de como está comparando 2022, 23, 24 desses jogadores em gráficos. Isso pode ser o diferencial para a tomada de decisão. O fato é que o Zaratio é um craque que hoje a gente não consegue, a gente não pode cravar como parte do elenco assim para pensar em banco de reserva de time titular, já que não joga uma temporada. Eu acho muito difícil hoje você cravar que pode contar com o Zaratio. Outros dois que fizeram eu usar o termo banco morno, o Bernard já está com 32 anos, o Igor Gomes tem 25. Eu posso errar um maninho para lá e para cá, gente, porque eu estou estudando isso durante a semana e memória não é meu forte. O Igor Gomes também, parece que o Gabriel Milito, naquele período de 12 desfalques, ele já estava doido para não precisar utilizar mais o Igor Gomes. Volta a toma toda da Copa América, do Departamento Médico, escreve reforço, ele esquece o Igor Gomes por um tempo. É outro que não incendeia os jogos, que não consegue mudar, que não enche, que não dá dor de cabeça. Né? No Alterosa Sport hoje eu falei, cara, o Vargas não conseguiu dar dor de cabeça para a torcida, e a torcida do Galo não é de perseguir, ela consegue mudar muito fácil. Né? Tipo, se ela perceber que o cara tá dando a vida, tá insidiando, tá querendo mostrar serviço pro treinador, tá mudando os jogos e tal, ela se rende ao cara. O Vargas não conseguiu convencer isso. O Igor Gomes está 2 anos aqui. Quando ele entra nos jogos, a reação do atleticano é... Então, se o cara está aqui há 2 anos e a reação nossa é um cara para compor elenco. Porque eu sei que a gente não vai conseguir um clube endividado ter 22 craques. Você vai ter os caras ali para compor elenco realmente. Mas para a gente calcular nesse vídeo aqui a força do elenco, eu citei que o Zaratio hoje é uma incógnita, o Bernard chegou no meio do ano, não conseguiu jogar bola, então você tem
um setor que teoricamente não precisaria de reforço, mas você tem um setor cheio de gente que também não consegue te convencer de nada. Não vou analisar aqui o Paulo Vitor, que quanto reserva Atlético Goianiense precisou ser substituído com 20 minutos, tem 20 anos, é garoto, pode evoluir, mas eu emprestaria e testaria um outro garoto da base já no lugar dele, deixaria o Paulo Vitor jogar o Campeonato Mineiro em outro lugar. Tem um Cadu que está tratando de lesão, que eu nunca consegui ver nada também. Né? No gol tem o Everson. Teve um jornalista que postou agora que está perto do Atlético anunciar a renovação com o Everson. Me surpreenderia muito. Se acontecer amanhã, nos próximos dias, a renovação do Everson me surpreenderia muito. O fato é que o dinheiro que o Bahia ofereceu, o dinheiro não cobre o dinheiro que o Atlético gastaria talvez para correr atrás do goleiro, porque a gente poderia viver novamente isso que eu citei lá no começo do vídeo, o período Giovani, Renan Ribeiro, Marcelo, lembra que é Marcelo que veio, falhou contra o Vitória? No Brasileiro de 2009 foram 5 goleiros, Juninho, Edson, Aranha, Carine, enfim, vários e vários aí. Bruno Fuso é para poucos lembram do Bruno Fuso. Encontrei dando aula de beach tênis aqui num lugar outro dia. Então, esse é um setor que você precisa de um cara experiente ali. O futebol hoje pede a qualidade nos pés, o Vitor não tinha isso, o Vitor isolava a bola no galo na veia ali no portão 2 do Independência toda hora. É meio complexo tudo isso, mas é isso, galera. É estudar a idade, estudar investimento, a divisão não só para o time titular, mas para o banco de reservas também. Essa divisão de peso para o ataque entre garotos que ainda não podem assumir a responsabilidade, porque ainda não estão prontos tecnicamente para isso. Saber onde você está velho, saber de futuro, tipo, eu contrato esse cara, vai até o fim do ano, tem proposta por ele agora, vou segurar. A proposta pelo Paulinho, eu consigo ir para o mercado agora, que está todo mundo já se movimentando, exceto o Galo. Sem treinador, eu aceito a proposta pelo Paulinho, chega um treinador depois apaixonado pelo Paulinho, eu posso fazer alguma coisa agora? Cara, eu acho que o Atlético vive um momento mais complexo desde 2020. E ali teve um alto investimento que não vai ter agora. Por isso é mais complexo. Ele não vai poder trazer o Léo Senna. Ele não vai poder trazer aquele zagueiro Bueno do Japão que não utilizou. Ele vai ter que ser muito certeiro. Saber onde ir, quando ir, como ir, porque o tempo é curto e ele se colocou numa frigideira agora, querendo 2 clássicos no início do ano, já muito pressionado. Os 2 clubes, aliás, na mesma situação. O que vocês acham? Sobre chegadas e saídas, qual que é a sua opinião? Desculpa o vídeo longo, comente aqui e até o próximo vídeo. Tchau!